Todo mundo acredita que a trupe fantasma é responsável pelo massacre do clã Curta, mas e se tudo que sabemos sobre esse evento estiver errado? E se a trupe não for a verdadeira culpada, mas apenas uma peça dentro de algo muito maior e o responsável disso tá na nossa cara? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma teoria que mostra que o responsável pelo massacre do clã Curta pode ser uma outra pessoa e que tanto o Kurapika quanto a trupe estão mais perto da verdade do que eles imaginam. Sabemos que todos os 128 membros do clã Curta foram brutalmente mutilados pelas mãos da Guinei Ryodan. Crianças foram mortas na frente de seus pais com o objetivo de que aqueles de sangue puro pudessem ficar com a cor dos olhos mais escarlate possível. Após isso, seus olhos eram arrancados para o comércio no mercado negro. Depois do violento ocorrido, é deixado em um dos corpos um bilhete escrito: "Aceitaremos qualquer coisa que você deixar aqui, mas nunca tire nada de nós", que é um lema ligado às origens da trupe com a cidade de Meteoro. E apesar de sabermos como o massacre aconteceu, a maior pergunta continua sem resposta. Por que a trupe fantasma iria tão longe se fosse só pelo dinheiro dos olhos escarlates, sendo que, pelo que a gente sabe, eles não têm nenhum rancor com o clã Curta? E o motivo oficial sempre foi o valor dos olhos escarlates no mercado negro. Mas será que isso sozinho justifica um massacre tão violento? Por que eles agiram dessa forma simplesmente para roubar os olhos? Por que agir de uma forma tão cruel em vez de simplesmente roubar os olhos e meter o pé? Essas perguntas ficaram sem resposta por anos, mas só que tudo começou a mudar quando Togashi revelou o passado da Guinei Ryodan. Eles viviam na cidade de Meteoro, um lugar utilizado como lixão e onde as pessoas excluídas da sociedade viviam e os indivíduos que moravam lá não eram reconhecidos como seres humanos. A trupe era um grupo de crianças que fazia dublagem de fitas para poder divertir as outras crianças da região. O grupo era composto pelos principais membros da trupe atualmente, tirando Hisoka, Lumi e Kaluto. E tinham mais duas amigas de infância do Kuro, que é a Sarasa e a Sheila. E um dia, em suas apresentações de dublagem, a Sarasa faltou. E o grupo ficou preocupado com o desaparecimento de sua amiga e descobriram que ela não era vista desde o dia anterior. Então o Kuro, ele é forçado a cancelar a apresentação por conta da ausência dela, e até o público se oferece para procurar a Sarasa, todo mundo junto. E após um tempo buscando na entrada de uma floresta. Ao ir mais fundo, eles encontram uma árvore com um bilhete preso num tronco e um saco pendurado num galho. E ao abrir o saco, acham o cadáver decapitado dentro dele. Os meninos descobriram que quem matou a Sarasa gravou o assassinato e postou online, né? E depois dessa cena lamentável, acontece o funeral dela, e o Crollo diz pra trupe esperar 3 anos para que eles consigam montar um esconderijo, né? E um dos piores criminosos do mundo pudesse se refugiar, com o objetivo de encontrar quem que matou a Sarasa. Ele explica que pretende, depois desses 3 anos, matar muita gente e viver o resto da vida como vilão. Não para ficar rico, mas para construir o poder e as ferramentas necessárias para se aproximar dos assassinos da Sarasa. E o Crollo jura nunca perdoar quem fez isso e promete que aquilo que aconteceu com a Sarasa nunca vai acontecer de novo com mais ninguém. Então todo mundo concorda e deixa o Crollo ser o líder. Anos depois da morte de Sarasa, um homem chamado Lis Norte, fundador de uma organização chamada Mama Help, que dizia ajudar crianças, mas na verdade era fachada para tráfico infantil, foi brutalmente assassinado e tudo indica que foi a própria trupe. A pista mais forte que conecta eles vem da última página do capítulo 396, onde o Lis Norte aparece pensando em buscar mais uma criança para resgatar, mas na verdade está se referindo ao tráfico. Sua morte é anunciada numa notícia no telão do navio baleia, no capítulo 405, que descreve ele como um importante filantropo brutalmente assassinado, e esses assassinos nunca foram identificados. Isso mostra que dentro do próprio reino de Kakin, o Lis Norte ele era uma pessoa respeitável e prova que ele tinha uma influência no alto escalão da sociedade. Só que o Lis Norte diz que ele sequestrava crianças para pagar um governo, e esse governo nunca foi nomeado. Então mostra que ele não agia sozinho, que o Lis Norte era só uma peça de algo muito maior e que ele estava respondendo a alguém acima dele. Então a trupe matou o Lis Norte por vingança, só que ao investigar mais a fundo, descobriram que ele era só a ponta de um mercado que fornecia esse tipo de conteúdo para quem queria comprar. Então essa informação ela é muito importante porque mostra que inicialmente a motivação da trupe era vingança, só que pode mostrar que o verdadeiro responsável pelo massacre do clã Curta é um personagem muito importante no mangá. O quarto príncipe, o Tsene Donihi, é apresentado no capítulo 345 acompanhado de 2 garotas. E pouco depois a gente descobre que ele não só as matou friamente, como planeja fazer o mesmo com muitas outras. E uma das vítimas teve sua pele arrancada e transformada em um quadro exposto em seu próprio quarto. Além disso, o cenário conta com uma coleção de olhos escarlates do clã Curta espalhados por uma estante e uma cabeça decepada num pote ali no meio. E essa cabeça sempre gerou um monte de teoria, só que a capa colorida do 411 finalmente confirmou que a cabeça
é do Pyro. O Senador Henry, ele é um dos clientes VIPs do mercado negro, tendo vários itens de colecionador macabros. Como ele tem um grande orgulho da coleção, ele postou vídeos e fotos dos Olhos Escarlates na Dark Web. Foi inclusive por isso que o Mizastorm e o Kurapika conseguiram achar ele e seguiram em direção ao navio baleia. Mas o Senador Henry postava esses vídeos na internet e pode estar nos mesmos fóruns que a trupe fantasma rastreava há um tempão atrás. Foi justamente esse reconhecimento que fez a trupe aceitar o pedido pelos Olhos Escarlates. Não pelo dinheiro, mas pela chance de finalmente chegar mais perto de destruir esse mercado por completo e acabar a verdadeira vingança dele. Só que aquela vingança nunca foi 100% concluída e por isso que tem importância aqui. Porque e se aceitar o pedido pelos Olhos Escarlates, a trupe percebesse que eles finalmente tinham uma chance de cortar o mal pela raiz. É por isso que o navio baleia é bem importante. A trupe tá focada em caçar o Hisoka e para isso eles precisam investigar a máfia do navio baleia. Só que essa máfia trabalha para os príncipes de Kakin. Então enquanto eles caçam o Hisoka, a trupe esbarra nos arquivos de contrabando da realeza. E aí que tudo se junta, né? Porque eles buscando pelo Hisoka podem revelar os compradores, né, ali de muito tempo. E isso vai apontar diretamente pro Senador Henry. O Kurapika achou que a trupe fantasma matou os membros de seu clã friamente por conta dos preços dos Olhos Escarlates. Porém, como vimos, não é muito bem assim. Então por que eles mataram cada pessoa de forma brutal? A violência extrema aconteceu por conta da necessidade de estímulos fortes para ter a cor viva escarlate, já que é necessário ir até o limite das emoções para obter tal cor. Para muitos, incluindo o Senador Henry, é como se fosse uma joia. Então o Kurapika, ele não perseguiu as aranhas em vão, tá? Pra quem tá achando isso. Porque se ele tivesse ignorado a trupe ou desistido da busca em Orc-Shin, ele nunca teria se infiltrado no submundo pela máfia, não teria virado um Zodíaco e, consequentemente, não estaria no navio baleia. Então a busca pelas aranhas foi, na verdade, o que guiou o Kurapika até o verdadeiro topo da pirâmide. Pra caçar a trupe fantasma, o Kurapika, ele precisou se aliar à família Nostrade. Ao fazer isso, ele ganhou um nome forte no mercado negro, assumiu o controle da organização e teve acesso aos leilões clandestinos mais exclusivos no mundo. O convite para os Zodíacos foi o que deu a ele o acesso de segurança máxima necessária para descobrir a lista secreta dos passageiros do Baleia Negra. Já que, para provar o que dizia, o Mizastorm usou o acesso que ele tinha e mostrou ao Kurapika a lista secreta dos passageiros do navio. E juntando esses dados da lista com o vídeo vazado da Dark Web, eles finalmente desmascararam o verdadeiro dono da coleção dos Olhos Escarlates, que é o maluco lá do quarto príncipe de Kakin. A perseguição pelas aranhas não foi em vão, porque foi meio que um efeito borboleta, entendeu? Porque se o Kurapika não tivesse começado lá na máfia em Orc-Shin, ele não estaria tão perto quanto ele imagina do responsável pelo massacre do clã dele. Imagina se o Kurapika se junta à trupe fantasma pra poder ir atrás do Senador Henry. Ia ser uma loucura, hein? Quem sabe, né? Não sei o que o Togashi está fazendo aí, mas o cara tá cozinhando. Isso tudo não é nada confirmado, é só uma teoria, mas, pô, isso que é a parte legal, entendeu? O Togashi foi deixando as pistas e a gente tá aí juntando tudo e montando alguma coisa que, por enquanto, até ele não falar nada, faz sentido, né? Mas se você tem alguma outra teoria, algum outro comentário, escreve aqui embaixo que eu vou estar lendo todo mundo respondendo, que eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa teoria e se vocês têm alguma outra coisa. Então fica ligado para acompanhar vários vídeos de